Como chega o Corinthians para encarar o Sport neste sábado? Quais os destaques da equipe paulista? E a provável escalação? A gente vai saber tudo isso depois da vinheta. Fala galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no canal do Lucas Holanda. Peço para você que chegou até aqui se inscrever, deixar seu like e, claro, compartilhar o canal para que mais pessoas possam acompanhar a cobertura diária do esporte. A gente vai para a terceira edição do De Olho Neles, um quadro onde a gente conversa com setoristas que cobrem, os clubes adversários do esporte neste Brasileirão. Para este vídeo, a gente vai ter a participação do meu amigo Yuri Medeiros, setorista do Corinthians na Rádio Itatiaia, ele que é correspondente da Itatiaia em São Paulo e sabe tudo de Corinthians. Yuri, meu amigo, Ramon Dias não resistiu à derrota para o Fluminense, foi demitido e o Corinthians está sem técnico até o momento, né? Salve amigos do canal do Lucas Holanda, aqui quem fala é Yuri Medeiros, sou setorista do Corinthians, correspondente da Itatiaia aqui em São Paulo. Vamos falar um pouco sobre o momento do Timão para essa partida contra o Sport, que vai acontecer nesse sábado às 4 da tarde na Neoquímica Arena. Bom, vamos lá. O Corinthians ele chega pressionado para o confronto, tá? São 2 derrotas seguidas, perdeu o clássico contra o Palmeiras na Arena Barueri jogando muito mal. Perdeu para o Fluminense fazendo mais um jogo ruim, dessa vez em Itaquera, o Corinthians que tradicionalmente é um mandante muito forte e jogou, não chegou a jogar pior que o Fluminense, mas não fez uma partida de imposição e no segundo tempo dá até para dizer que o Fluminense controlou as ações do jogo. Então a derrota do Corinthians ela foi merecida. E bom, esse revés para o tricolor carioca ocasionou a queda do técnico Ramon Dias. Ramon, o Emiliano, que era ali o braço direito dele, toda a comissão, ela foi desligada na última quinta-feira. Para a partida contra o Sport, o Corinthians vai ser comandado pelo técnico Orlando Ribeiro. Ele é o treinador do Sub-20 do Corinthians, mas ele, de forma interina, vai comandar o profissional até o Corinthians encontrar um novo treinador. Pois é, e os problemas do Corinthians não são apenas dentro de campo, né, Yuri? É importante falar também que fora dele, o presidente Augusto Melo vive um momento muito conturbado e pode sofrer até impeachment. É isso mesmo? É importante falar que é um Corinthians que atravessa um momento muito delicado politicamente. O Augusto Melo tem sofrido muita cobrança, muita pressão de órgãos fiscalizadores do clube, Conselho de Orientação, Conselho Deliberativo. Ele ainda não apresentou as contas do ano de 2024. Também, lógico, temos que falar que tanto ele como ex-dirigentes do Corinthians estão sendo investigados, por conta do acordo feito entre o Corinthians e a Casa de Apostas VaidBet, a antiga patrocinadora master do clube. O Augusto até prestou depoimento nessa última semana. Em breve a Polícia Civil deve soltar um parecer e ele pode ser, assim como os outros ex-dirigentes, ele pode ser indiciado. Claro, nos bastidores o Corinthians tenta a contratação de um treinador. O favorito neste momento é o técnico Dorival Júnior, desse Flamengo, São Paulo, Seleção Brasileira. Tite também é um nome que agrada, mas esse não deve avançar, porque o Tite não tem planos de assumir uma equipe do futebol brasileiro neste momento, segundo a minha apuração. O Dorival Júnior é o favorito, negociações acontecem e em breve devemos ter novidades, mas de qualquer forma, quem ficará à beira do campo em Corinthians e Sport será mesmo o Orlando Ribeiro. Para o jogo deste sábado, o Corinthians não vai ter força máxima, já adianto aqui para vocês, mas quem vai detalhar mesmo os desfalques e o porquê é o meu amigo Yuri Medeiros. Yuri, Hugo Souza e Garro estão fora, não é isso? Em relação aos desfalques, o Corinthians segue sem contar com o goleiro Hugo Souza, fundamental para o título paulista contra o Palmeiras, defendendo o pênalti do Rafael Veiga. Também não conta com o meia Rodrigo Garro, que fez um 2024 espetacular e em 2025 convive com lesões, especialmente uma lesão no joelho. E também não terá o meia Igor Coronado, que costuma ser opção no banco de reservas, mas ele costuma ser também uma alternativa para a ausência do Garro, ou seja, o Corinthians tem 2 meias de criação. Mas assim, em termos de impacto para o time, com certeza as ausências de Hugo Souza e de Rodrigo Garro são as que mais pesam. O ambiente na Neoquímica Arena, o ambiente em Itaquera amanhã deve ser de mais cobrança, deve ser de mais pressão,
Depois do jogo contra o Fluminense, membros de organizadas entoaram cânticos de protesto contra os jogadores. Então, lógico que terá muito apoio, deve ser uma arena lotada com mais de 40 mil pessoas, mas também terá essa cobrança sobre o Corinthians para voltar a vencer no campeonato, né? Depois de 2 derrotas, e vai enfrentar um Sport que, pelo menos em termos de resultados, não vem fazendo um bom campeonato brasileiro. Bom, então o Sport vai pegar o Corinthians sem Garro e sem Hugo Souza, que foram 2 protagonistas, né, do Corinthians no título do Campeonato Paulista, sobretudo o Hugo Souza, que pegou o pênalti. Então, Yuri, qual a provável escalação do Corinthians com esses desfalques? Sem o Garro, dá para cravar que o Romero vai ser o titular lá na frente, formando um trio com o Memphis e com o Yuri Alberto? Além dos desfalques por lesão, que eu já citei, é um Corinthians que também não terá o lateral direito Mateuzinho e o volante José Martins, ambos suspensos. O Mateuzinho é o titular absoluto da posição e na reserva não há nenhum jogador que corresponda ou que agrade a torcida. E o Martins, como o Ramon Dias, tinha um papel muito importante, especialmente defensivo, um cara que tem muito desarme, muita interceptação. Então, o provável Corinthians que vai enfrentar o Sport vai ter o Matheus Donelli no gol, que tem sido questionado, Léo Maná na lateral direita, na zaga o Félix Torres e Gustavo Henrique, na lateral esquerda o Fabrício Angileri. No meio campo o time deve ser formado por Ranieri, André Carrillo e Breno Bidon, e no ataque Memphis Depay, Yuri Alberto e Ángel Romero. O provável time do Corinthians é esse. O meu palpite, bom, eu acho que o Corinthians vence a partida, mesmo nesse momento conturbado. Não acho que vai ser um jogo fácil, um jogo simples para o Corinthians, mas eu acho que o Timão vence por 2-1 a partida. Tamo junto, abraço. Bom, tá aí a participação do nosso amigo Yuri Medeiros. Corinthians com desfalque, mas ainda é um time muito forte e que o Sport vai ter muita dificuldade para pontuar, e lá na Neoquímica Arena nunca conseguiu, né? Falar em vitória, no momento, é muito difícil, na minha opinião. Acho que se o Sport trouxer um ponto, já vai ajudar bastante aí a estancar essa sangria que já dura 4 rodadas. O Sport tem apenas um ponto, então precisa voltar a pontuar o quanto antes, porque o Campeonato Brasileiro não é para qualquer um, meu amigo. Você largar mal, precisa remar muito. Precisa remar muito e o Sport vai ter que remar. Então, para você que acompanhou mais uma edição do De Olho Neles, um abraço, compartilha, deixa o like, e, claro, se inscreve no canal, manda a sugestão de pauta nos comentários, eu leio todos, então conto com vocês, um abraço e até o próximo vídeo. Lembrando que o pós-jogo do Sport Corinthians será aqui no canal, assim que acabar o jogo lá na Neoquímica Arena, entrará um vídeo minutos depois analisando esse jogo do Sport no Brasileirão. Grande abraço e até a próxima.